Meu nome é Fernanda. Tenho 38 anos. E o pior dia da minha vida não foi o dia em que meu pai morreu. Foi o dia seguinte. Eram quase 11 da manhã. O calor de março batia pelas janelas abertas da sala e eu estava segurando uma bandeja de café, oferecendo para as pessoas que ficavam de pé perto da porta. Meu pai estava num caixão a 3 metros de mim. Eu tinha chorado a noite inteira, aquele tipo de choro que não sai com som, que fica preso na garganta e seca os olhos por dentro. Havia 40 pessoas naquela sala. Parentes que eu via todo Natal, vizinhos de 30 anos, amigos que meu pai acumulou ao longo de uma vida inteira de trabalho honesto e silêncio digno. Foi nesse momento que minha cunhada Patrícia apareceu ao meu lado. Ela estava de preto, como todo mundo, mas havia algo diferente no preto dela. Era um vestido que ela tinha escolhido com cuidado, com um colar discreto e o cabelo lavado e arrumado. Eram 11 da manhã do dia depois da morte do meu pai, e ela estava com o cabelo arrumado. "Fernanda", ela disse, em voz não tão baixa quanto deveria. "Posso falar com você um segundo?" Olhei para ela. "Acho que você está muito abalada", ela continuou. "Está sendo difícil para todo mundo, mas você fica muito agitada e isso acaba perturbando o ambiente. Acho melhor você ir para casa descansar. A gente cuida daqui." Eu a olhei. Ela me olhou de volta, sem pestanejar, com aquela expressão de quem diz uma coisa absurda com um tom de favor. "Essa é a casa do meu pai", eu disse. "Era", ela respondeu. "Agora é nossa responsabilidade." Ao meu redor, o murmúrio da sala baixou. Não silenciou, mas baixou. Algumas pessoas tinham ouvido. Vi minha tia Marlene com uma expressão de horror contido. Vi o seu Geraldo, vizinho de 35 anos, desviar o olhar com desconforto. Vi meu irmão Ricardo, a 2 metros de distância, virar as costas e cumprimentar um parente como se nada estivesse acontecendo. Coloquei a bandeja de café em cima da mesa mais próxima. Peguei minha bolsa. Me aproximei do caixão do meu pai, coloquei a mão sobre a madeira por alguns segundos e saí pela porta da frente. Ninguém me chamou de volta. O que eles não sabiam, o que ninguém sabia naquele salão cheio de gente, era que 3 dias depois, um carteiro bateria na minha porta com um envelope que mudaria tudo. Um envelope com meu nome escrito com a letra do meu pai. Um documento que Ricardo nunca soube que existia e que Patrícia passaria os meses seguintes tentando fazer desaparecer. Ela não conseguiu. Zamini, para você entender o que aconteceu, preciso te contar como as coisas eram antes de Patrícia. Cresci numa casa de classe média em Araraquara, interior de São Paulo. Meu pai, seu Antônio, era daquele tipo de homem que construía coisas com as próprias mãos porque não confiava em mais ninguém para fazer direito. O sobrado de 2 andares com quintal e uma mangueira no fundo foi erguido por ele ao longo de 20 anos. Primeiro o alicerce, depois as paredes, depois o reboco, depois a pintura. Cada cômodo tinha uma história e ele sabia contar todas. A janela do quarto dele tinha um acabamento diferente dos outros porque ele tinha experimentado uma técnica nova naquele ano. A escada tinha 16 degraus porque ele tinha contado e recontado até ter certeza de que o ângulo era seguro. Ele era assim, metódico, paciente, certo de que se valesse a pena fazer, valia a pena fazer do jeito certo. Minha mãe, Dona Célia, morreu em 2013, depois de 2 anos lutando contra um câncer no pâncreas. Meu pai ficou do lado dela até o último dia. Não terceirizou o cuidado, não reclamou das noites sem dormir, não fugiu para ocupações que o distraíssem da dor. Ficou ali. E quando ela foi, ele ficou mais quieto ainda. Não de tristeza exatamente, mas de um jeito comprimido, como se tivesse guardado toda a dor num lugar que só ele conhecia e que ele não ia abrir para ninguém. Somos 3 irmãos. Ricardo, o mais velho, com 43 anos hoje. Eu, Fernanda, com 38. E Daniela, a caçula, que emigrou para Portugal há mais de uma década, onde trabalha como enfermeira e liga nas datas comemorativas quando lembra. Por muito tempo, fui eu e Ricardo dividindo as responsabilidades com o pai. As visitas, os fins de semana, as emergências, não era uma divisão perfeita. Ele morava mais perto, a 15 minutos, e eu, a 40. Mas havia um equilíbrio, uma parceria tácita. Ou pelo menos, eu achava que havia. Patrícia entrou na vida do Ricardo em 2014. Ele tinha 40 anos. Ela 32. Era bonita de um jeito estudado. Sabe quando a pessoa é bonita, mas você percebe que ela sabe exatamente como usar isso? Cabelos pretos sempre impecáveis, roupas que custavam mais do que pareciam à primeira vista, uma dicção que soava sempre um grau acima do necessário para a situação, como se cada palavra fosse ensaiada para deixar uma impressão específica. Na primeira vez que a conheci,
Num almoço de domingo em que Ricardo a apresentou com um sorriso de quem acabou de ganhar na loteria, pensei que era uma mulher elegante. Simplesmente isso, elegante. Levei quase 1 ano para entender que elegância pode ser uma ferramenta. E mais 2 anos para entender que, nas mãos certas, essa ferramenta pode ser uma arma. Os primeiros sinais vieram ainda durante o namoro. Pequeníssimos, separados, eram invisíveis, mas juntos formavam um padrão que eu só conseguia enxergar em retrospecto. No aniversário do meu pai, no primeiro ano de namoro, ela chegou antes de mim e reorganizou a cozinha inteira sem avisar ninguém. Quando cheguei com o bolo de laranja com cobertura de chocolate que eu fazia todo ano desde que tinha 12 anos, o favorito do meu pai, o que ele pedia mesmo quando dizia que não queria nada especial, ela olhou para mim com um sorriso daqueles que chegam antes dos olhos, sabe? Ah, Fernanda, que carinho. A gente já tem sobremesa, mas pode deixar aqui no cantinho. O cantinho era literalmente o canto da bancada, encostado na parede, onde as coisas ficam meio esquecidas entre uma refeição e outra. O bolo que eu fiz foi pro cantinho. O bolo dela ficou no centro da mesa, num suporte de vidro, como peça de vitrine. Meu pai ficou quieto. Comeu um pedaço do meu bolo depois, quando ela tinha saído da cozinha, e me disse baixinho: "Tava ótimo, filha." Mas na mesa, com todos em volta, o bolo dela tinha presidido a sobremesa. Engoli. Pensei, ela ainda está se adaptando à família. É natural querer causar boa impressão. É compreensível. Continuei pensando isso por muito mais tempo do que deveria. Eles se casaram em 2016, numa cerimônia pequena num buffet da cidade. Fui madrinha. Ela escolheu meu vestido por mim. Um verde musgo que não me caía bem nem um pouco, mas que ficava lindo nas fotos ao lado dela, o que eu só percebi depois. Sorri em todas as fotografias. Me senti feliz pelo Ricardo porque achei que ele estava feliz. Naquele dia, eu achei que estava. Depois do casamento, a intensidade aumentou de forma gradual, quase imperceptível, como quando a água esquenta aos poucos e você não percebe o ponto exato em que a temperatura ficou insuportável. Ela foi assumindo o papel de gestora do dia a dia do meu pai. Como morava mais perto, como estava sempre disponível, argumento que ela usava com frequência, foi tomando o controle das compras do mercado, dos agendamentos médicos, dos reparos pequenos da casa. Eu continuava aparecendo nos fins de semana, nas emergências, nas consultas mais sérias, nos momentos em que ele precisava de companhia, não de administração, mas toda vez que eu aparecia, tinha uma frase esperando por mim. A gente já resolveu isso. Você não precisava ter vindo, Fernanda. Tá tudo encaminhado. Parecia gentileza. Parecia. Pode descansar. A gente tem tudo sob controle. Mas o que chegava embaixo das palavras era outro recado inteiramente. O recado que chegava era: você é de fora aqui. Você é visita. Você é a irmã que aparece às vezes. Eu, a filha que fez o bolo todo ano por 26 anos. Em 2017, meu pai teve um AVC leve. Ficou alguns dias internado, saiu com sequelas pequenas na fala e no equilíbrio. A casa precisava de adaptações. Corrimão na escada, piso antiderrapante no banheiro, cama hospitalar para períodos de recuperação. Me ofereci imediatamente para dividir o custo. Ricardo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para mim com aquele sorriso cortês que eu já sabia que não era cortesia. Ricardo e eu já cuidamos disso, Fernanda. Tá tudo encaminhado, mas você pode contribuir comprando as fraldas quando precisar. Fraldas. Ela disse fraldas com um tom de quem está fazendo um favor, incluindo a familiar ausente nas responsabilidades menores. Como se minha participação na vida do meu próprio pai fosse equivalente a um pacote de fraldas descartáveis. Não disse nada. Fui para casa, botei o avental e chorei sobre a pia da cozinha por uns 10 minutos. Depois paguei 3 meses de fisioterapia particular, sem contar para ninguém, porque o plano de saúde do meu pai não cobria a frequência semanal que o médico tinha recomendado, e eu não ia deixar meu pai sem o tratamento que precisava por causa de uma questão de orgulho de quem ia assinar o cheque. Meu pai ficou sabendo que eu paguei. Nunca comentou diretamente. Mas numa tarde, quando estava sozinho comigo no quintal, ele disse do nada: "A fisioterapeuta é boa. Tô gostando. Fico feliz, pai." Silêncio. Depois, ela me contou que os pagamentos estão em dia. Nós dois ficamos olhando para o quintal. Eu não disse nada e ele não disse nada. E essa foi, de muitas formas, a conversa mais honesta que tivemos naqueles anos. O Natal de 2019 foi onde algo dentro de mim partiu de uma forma que eu ainda estava tentando entender. Chegamos eu e meu marido André por volta das 11 da manhã.
A casa estava diferente. Patrícia tinha decorado tudo com luzes de Natal, guirlanda na escada, centro de mesa de pinheiro com pinhas. Era bonito. Reconheço que era bonito, mas havia algo de vitrine no bonito. Uma encenação que parecia mais voltada para registros de foto do que para celebração. Na mesa, havia uma cadeira diferente das outras. Tinha um laço vermelho no encosto. Era o lugar ao lado do meu pai. O lugar onde eu sentava desde que tinha 4 anos. Desde antes de saber o porquê de gostar daquele lugar. Desde que sentar do lado do meu pai era simplesmente a coisa mais natural do mundo. Patrícia bateu as palmas suavemente para reunir as atenções e anunciou, com a voz clara de quem está acostumada a falar em público. Esse é o lugar especial do Ricardo esse ano, porque ele é o filho que está sempre presente, que não mede esforços, que abre mão de tudo para estar aqui. A gente queria reconhecer isso. A família aplaudiu. Alguém disse, que lindo. Uma tia ficou com a mão no coração. Meu pai estava na ponta da mesa. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. Naquele olhar havia alguma coisa que eu só fui entender semanas depois, quando li a carta que ele escreveu. Era vergonha. Ele estava com vergonha do que estava acontecendo na própria casa dele, na própria mesa dele, e não sabia como parar ou como dizer. Ele, que construiu cada parede daquele lugar com as próprias mãos, estava com vergonha na sua própria casa. Sentei em qualquer cadeira disponível. Comi o que havia. Sorri para as fotos. Agradeci a ceia. Fiz tudo que uma pessoa adulta e equilibrada faz quando quer manter a paz da família numa data importante. Por fora, estava bem. Por dentro, tinha uma coisa ardendo que eu não sabia nomear ainda. Os meses seguintes foram mais do mesmo, em volume crescente. Em reuniões de família, minhas opiniões sobre o cuidado do meu pai eram gentilmente ignoradas ou cortesmente desviadas. Quando propus acompanhar numa consulta cardiológica, Patrícia disse que o consultório já teria gente suficiente. Quando mandei uma poltrona de couro no aniversário do meu pai, ele tinha me pedido há meses, comentando que a cadeira da sala estava ruim das costas. Ela me ligou dizendo que já tinham comprado uma igual e que eu podia devolver ou guardar. Mas ele me pediu essa poltrona, eu disse. A gente já tinha planejado fazer a surpresa. Fica para a próxima vez. Desliguei o telefone e fiquei parada com ele na mão por um longo momento. Tinha uma raiva seca que não saía como choro, nem como grito. Ficava parada, sem lugar para ir. Na última vez que vi meu pai, 2 semanas antes de ele morrer, estávamos sozinhos no quintal. Era uma tarde de fim de verão, aquele tipo de tarde quente, mas com vento que faz a sombra da mangueira se mexer. Ele estava sentado na cadeira de plástico, os cotovelos nos joelhos, os olhos no quintal, de um jeito que eu reconhecia como contemplação. Ele sempre olhou para coisas simples como se estivesse resolvendo um problema complexo. Sentei ao lado. Ficamos um tempo sem falar. Depois ele disse, sem olhar para mim: "Você é parecida com a sua mãe, sabia? Ela também não gostava de fazer barulho quando estava com raiva." "Eu não estou com raiva, pai." Ele me olhou com aqueles olhos castanhos que tinham ficado mais fundos com a idade, olhos de quem viveu muito e mentiu pouco na vida. "Tá bom," ele disse. Pausou. "Tô orgulhoso de você, Fernanda." Era a primeira vez que ele dizia isso assim, diretamente, sem enfeite e sem contexto. Sorri. Ele voltou a olhar para o quintal. Naquele momento, eu não sabia que era a última vez. Nunca se sabe. Meu pai morreu numa madrugada de março, às 4h20 da manhã, com 71 anos. O coração simplesmente parou enquanto dormia. O médico disse que não houve sofrimento, que foi rápido. Eu prefiro acreditar nisso. Não porque me convença completamente, mas porque as outras possibilidades doem demais para segurar. Liguei para o Ricardo às 5 da manhã com a voz que mal funcionava. Ele chegou em 20 minutos. Patrícia chegou 40 minutos depois, com o cabelo lavado e a maquiagem feita. Naquele momento, eu não processei isso. Eu estava de luto. A mente em luto não analisa, ela só absorve o que cabe. O velório foi na própria casa, como meu pai sempre disse que queria. "Não quero morrer num lugar que não é meu", ele falava. "Quero que as pessoas possam tomar café e sentar numa cadeira conhecida. Não precisa de pompa." A sala foi reorganizada. As cadeiras chegaram, o caixão foi colocado ao centro da sala, onde por décadas tinha sido a mesa de centro que ele mesmo carpinteirou. Fiquei acordada toda a noite, recebendo pessoas, agradecendo abraços, ouvindo "sinto muito" 40 e tantas vezes e respondendo com um aceno de cabeça porque as palavras não saíam. Fiz café umas 4 vezes. Arrumei pratos que não precisavam ser arrumados. Me ocupei porque parar significava sentir completamente. E sentir completamente naquele momento ia me desfazer. Às 11 da manhã do dia seguinte, a casa estava cheia.
O calor de março entrava pelas janelas, e foi então que Patrícia apareceu ao meu lado, com a bandeja de café na mão, me olhou e disse aquelas palavras que eu não vou esquecer enquanto eu viver. E eu saí pela porta da frente da casa onde nasci, com o meu pai no caixão atrás de mim. Nos 2 dias seguintes fiquei no apartamento. Não por fraqueza, quero que você entenda isso, mas porque eu precisava de silêncio para processar. Precisava entender o que tinha acontecido e o que eu ia fazer com isso, porque havia uma coisa dentro de mim, quieta e firme como pedra, que sabia que eu não ia ficar quieta, que sabia que aquilo não ia ficar assim. Meu marido André ficou comigo, não tentou me animar, não encheu o silêncio com palavras boas intencionadas, só ficou ali, que é às vezes exatamente o que você precisa. Na quinta-feira de manhã, 3 dias depois do velório, eu estava tomando café quando o interfone tocou. Dona Fernanda? Sim, carteiro. Tenho uma correspondência registrada no seu nome. Precisa da sua assinatura. Desci de pijama sem pensar muito. Assinei o protocolo no automático. O carteiro me entregou um envelope e foi embora sem dizer mais nada. Subi. Coloquei o envelope na mesa da cozinha. Fui terminar o café. Uns 2 minutos depois, olhei para o envelope de verdade. Era um envelope pardo, do tipo mais resistente, com lacre vermelho intacto no verso. No centro, escrito com caneta azul, numa caligrafia miúda e levemente inclinada para a direita, que eu conhecia melhor do que a minha própria, para Fernanda. Abrir somente você. A letra do meu pai. Fiquei parada de pé na cozinha, com o envelope nas mãos, sem conseguir abrir. Não por medo, por algo que não sei nomear. Uma mistura de reverência e de não querer que o momento passasse, porque enquanto eu não abrisse, era como se ele ainda tivesse algo para me dizer. André entrou na cozinha, me viu assim e perguntou baixinho o que tinha acontecido. É do meu pai, eu disse. Ele ficou em silêncio. Abri com um estilete, devagar, tentando não rasgar nada. Dentro havia uma carta manuscrita em 3 folhas de papel ao maço dobradas no meio e 2 outros documentos dobrados, separados. Li a carta. Primeiro, meu pai escreveu que havia guardado aquele envelope há 6 meses no cartório, com instrução expressa de entrega registrada 3 dias após o registro do óbito. Ele conhecia a burocracia do jeito que pessoas práticas e desconfiadas de sistemas conhecem, de forma direta, pessoal, sem depender de intermediário nenhum. Ele mesmo tinha ido ao cartório, pagado a taxa, explicado o procedimento ao funcionário e confirmado 2 vezes que a entrega seria feita no prazo correto. Isso era completamente meu pai. Completamente. Ele escreveu que me amava, que tinha orgulho de mim de um jeito que ele nunca tinha sabido transformar em palavras no momento certo, o que ele reconhecia como uma falha sua, que via o que estava acontecendo há anos, que tinha observado o padrão, que sabia de cada episódio com mais clareza do que eu imaginava. Ele escreveu: Eu vi a Patrícia foi trabalhando você para fora, aos poucos, sem pressa, como alguém que sabe o que quer e tem tempo. Eu vi e fiquei quieto porque não queria criar conflito com o Ricardo, mas eu era covarde nisso. Devia ter falado, e agora não tenho mais tempo de falar, só de fazer. Ele escreveu sobre o bolo de laranja, sobre a poltrona, sobre o Natal de 2019, sobre a fisioterapia que eu paguei sem dizer nada, sobre cada detalhe que eu achei que ele não tinha notado. Ele notou tudo. Você é filha da Célia, ele escreveu no final da carta. Ela também fazia tudo em silêncio e nunca pedia reconhecimento. Mas o reconhecimento não precisa ser pedido para ser real. Você merece o que eu tenho a dar. Abri o primeiro documento. Era uma escritura pública. A casa, o sobrado de 2 andares com quintal e a mangueira no fundo, que meu pai construiu tijolo por tijolo durante 20 anos. Estava registrada no meu nome. Transferência de propriedade lavrada em cartório 6 meses antes do falecimento, com firma reconhecida, biometria, assinatura do tabelião, tudo em ordem. A casa era minha há 6 meses. Ricardo não sabia. Patrícia não sabia. Eu não sabia. Abri o segundo documento. Era um testamento particular, com firma reconhecida e assinado por 2 testemunhas, cujos nomes eu reconheci imediatamente. Minha tia Rosa, irmã da minha mãe, e o seu Geraldo, vizinho de 35 anos. O testamento deixava os valores em conta corrente e poupança, 87.400 reais no total, e os equipamentos da oficina, avaliados em cerca de 23 mil reais, divididos igualmente entre mim e Ricardo. A casa já estava fora do espólio pela escritura. Fiquei lendo os documentos na sequência. Depois, li de novo. Depois fiquei parada com as folhas na mão. Ricardo não sabia. Patrícia não sabia. E eles tinham pedido uma avaliação imobiliária na semana do velório. Coloquei os documentos na mesa, fui ao banheiro,
Me sentei no chão encostada na banheira e chorei por um tempo que não sei medir. Não de alegria, não de alívio. Chorei porque ele sabia. Porque ele foi embora carregando tudo isso sozinho, sem poder me contar, sem poder me dizer que me via. Chorei por todos os momentos em que eu senti que era invisível para ele também, sem perceber que ele estava olhando para mim o tempo inteiro, só não sabia como dizer. Chorei pela mangueira que ele plantou, pelo bolo de laranja, pelas décadas de vida de um homem simples e honesto que amou no único jeito que sabia. Quando o choro passou, me levantei, lavei o rosto e fui buscar o telefone. Liguei para minha amiga Cláudia. Preciso de um bom advogado de família e sucessões, eu disse. De preferência, alguém meticuloso, que leia tudo antes de assinar qualquer coisa. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Sim, eu disse, mas do tipo que demora um tempo para aparecer completamente. Por enquanto, precisa ser discreto. Imagina, se você já perdeu alguém e ainda teve que lidar com a crueldade de quem deveria estar do seu lado naquele luto, deixa um like nesse vídeo agora, porque eu sei como essa dor funciona. A dor da perda já é pesada. A traição de quem deveria te segurar quando você está caindo pesa mais. São duas coisas ao mesmo tempo. E o coração não tem compartimento separado para cada uma. Se você quer saber o que aconteceu quando meu irmão descobriu que aquela casa tinha um dono diferente do que ele imaginava, e o que Patrícia fez quando percebeu que tinha calculado errado durante anos, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque o que vem a seguir ninguém naquela família esperava. Me conta nos comentários, você ficaria em silêncio ou revidaria? O doutor Marcos Tadeu tinha um escritório num sobrado da rua do centro, que cheirava a papel velho e madeira encerada. Estantes do chão ao teto, mesa de carvalho pesada, 2 cactos secos que sobreviviam provavelmente de resistência pura. Cláudia o conhecia de uma causa trabalhista bem resolvida. É o tipo de advogado que lê tudo 2 vezes antes de dizer qualquer coisa, ela tinha me dito. Era exatamente o que eu precisava. Me sentei, coloquei os documentos e a carta na mesa e fiquei quieta enquanto ele lia. Ele leu em silêncio absoluto, sem interrupção, sem desviar o olhar das páginas. Demorou uns 20 minutos no total. Quando terminou, tirou os óculos, limpou as lentes com o canto da camisa e me olhou com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo importante, mas vai escolher cada palavra com cuidado. A escritura está perfeita, ele disse. Seu pai fez isso com assessoria competente. Firma reconhecida em cartório de notas, registro no cartório de imóveis, identificação biométrica do outorgante, tudo dentro da norma. A casa é legalmente sua desde 6 meses atrás. Qualquer contestação baseada em incapacidade mental vai precisar de laudo psiquiátrico datado da época da assinatura, provando que ele não estava em condições de fazer negócios jurídicos. Você disse que ele estava lúcido? Completamente. Tinha o AVC de 2017. Mas tinha se recuperado bem. Dirigia, cozinhava, discutia política comigo toda semana. Então não existe base. O testamento particular também está em ordem. 2 testemunhas, firma reconhecida, disposições claras. Isso aqui, ele bateu levemente na pilha de documentos. É sólido, Fernanda. É muito sólido. Respirei fundo. O que eu faço agora? Agora me deixa trabalhar, ele disse. Mas antes me conta tudo o que você sabe sobre o que eles estão planejando. Contei. A avaliação imobiliária que minha tia Marlene tinha mencionado, o corretor que o seu Geraldo viu entrando na casa, a narrativa que Patrícia estava construindo com a família, que ela seria a administradora do espólio, que ia cuidar de tudo de forma justa, que eu ia receber o que era meu depois que as contas fossem organizadas. Dr. Marcos ouviu tudo sem interromper, fazendo anotações numa folha de papel à mão, como os advogados mais velhos fazem. Eles vão tentar vender, eu disse. Vão tentar, ele confirmou. Mas vamos protocolar a abertura do inventário com base nesses documentos antes que isso aconteça. Assim que o processo entrar, qualquer movimentação do imóvel fica automaticamente bloqueada pelo sistema do cartório de registro de imóveis. Eles vão receber a notificação, vão ver a escritura em seu nome e vão entender que existe algo que eles completamente desconheciam. Quanto tempo para protocolar? Uns 10 dias úteis. E o bloqueio do imóvel é imediato após o protocolo. E antes disso, eles podem fazer alguma coisa com a casa? Não, porque a escritura já registrada em seu nome retira o imóvel da titularidade do seu pai. Não é espólio, não tem como vender o que não é deles, porque legalmente nunca foi deles. Saí do escritório com aquela sensação quieta e firme que eu mencionei. Não era euforia,
Era algo mais parecido com chão sólido debaixo dos pés, depois de muito tempo andando em terreno instável, sem perceber. Na semana seguinte, enquanto o Dr. Marcos trabalhava nos bastidores, eu fiz a minha parte. Fui visitar minha tia Marlene numa tarde. Ela era irmã do meu pai, a mais velha dos 4 filhos do meu avô, uma mulher de 67 anos que se comunicava com uma honestidade direta, que podia soar brusca, mas era simplesmente honestidade. No dia do velório, ela tinha me olhado com uma expressão de horror contido quando Patrícia me mandou embora. Eu sabia que ela tinha visto tudo. Tomamos café na cozinha dela com pão de queijo que ela tinha feito mais cedo. Conversei com cuidado. Contei o suficiente do que tinha acontecido para deixar claro que não ia deixar barato, sem revelar os detalhes legais que precisavam permanecer discretos por enquanto. Fernanda, eu precisava te contar uma coisa faz um tempo, ela disse, segurando a xícara com as 2 mãos, da forma que as mulheres mais velhas seguram xícaras, com as palmas envolvendo a cerâmica quente. No dia do velório, depois que você foi embora, a Patrícia ficou mostrando a casa para as pessoas como se fosse apartamento decorado de lançamento, passando de cômodo em cômodo, explicando o que ia reformar, o que ia tirar, o que ia modernizar. Fiquei olhando para ela. No dia do velório, eu disse. No dia do velório, com o Antônio ainda no caixão na sala. Ela sacudiu a cabeça. Seu pai era um homem que merecia mais do que isso. Tomamos café em silêncio por um momento. Seu pai me contou uma coisa certa de 6 meses atrás, ela disse depois, que tinha tomado uma decisão e que estava em paz com ela. Eu não entendi o que era na época. Só disse que me parecia um homem de bem com a consciência. Ela parou. Agora eu entendo. Aquilo bastava. Já era mais do que eu esperava. Fui visitar o seu Geraldo no dia seguinte. 82 anos, vizinho de muro há mais de 3 décadas. Um homem que conhecia meu pai desde antes de eu existir. Levei pão de queijo que eu mesma fiz, porque eu sabia que ele gostava, e porque levar comida é a linguagem universal de quem quer ter uma conversa boa. Ficamos quase 2 horas na sala dele. Ele me contou, sem que eu precisasse pedir, que tinha visto Ricardo e Patrícia na casa 2 vezes naquela semana, ambas as vezes com um homem de pasta que parecia corretor ou avaliador. Que tinha ouvido, através do muro baixo que separava os quintais, a Patrícia falar sobre reformar o andar de cima para valorizar e trocar os pisos da sala para vender mais rápido. Teu pai mal esfriou. O seu Geraldo disse, com um tom de reprovação que não precisava de volume para ser contundente. Não é certo não, Fernanda. Não é assim que se faz. Saí da casa dele com mais uma peça e com uma testemunha que não precisava de convencimento. Também falei com minha prima Letícia, sobrinha do meu pai pelo lado da minha mãe, que frequentava as reuniões de família dos 2 lados e tinha uma relação cordial com Ricardo. Ela não era aliada por escolha política, era aliada por honestidade. Ficava incomodada com o que via e me contava porque achava que eu tinha direito de saber. Fernanda, ela me disse ao telefone numa tarde, a Patrícia está se posicionando como administradora do espólio com toda a família. Está dizendo que vai cuidar de tudo de forma justa e que você vai receber o que é seu, depois que as contas estiverem organizadas. Todo mundo está acreditando porque ela fala com muita segurança, depois que as contas estivessem organizadas, por ela, nas condições que ela determinasse. Tem mais, Letícia continuou. Ela disse na frente de todo mundo que seu pai sempre quis que o Ricardo fosse o responsável pela família e que é o que acontece naturalmente quando um filho está presente e o outro não. O outro que não estava presente, eu. A filha que pagou fisioterapia, a filha que fez o bolo, a filha que estava lá em cada consulta séria, em cada emergência de madrugada, em cada momento que não era gerenciável por agendamento prévio. Respirei fundo, deixei passar. Meu tempo estava chegando. Ânimo, amém. Enquanto eu me preparava, Patrícia e Ricardo viviam dentro de uma certeza enorme e completamente equivocada. Segundo Letícia, Patrícia tinha visitado pelo menos 2 imobiliárias da cidade naquela semana, pedido avaliações, perguntado sobre prazos de venda. Tinha comentado com a cunhada de um primo que o imóvel estava bem localizado e ia vender rápido. Tinha mencionado, em tom casual, que ia usar o dinheiro para investir num negócio que ela e o Ricardo estavam planejando. Um negócio. Ela já tinha planos para o dinheiro da casa do meu pai. Ricardo aparecia nessas histórias mais passivo, concordando, acompanhando, deixando Patrícia à frente das decisões e das narrativas. Não era inocência, mas havia algo de desconfortável nele, segundo Letícia. Como se parte dele soubesse que alguma coisa estava errada, e ele não soubesse onde exatamente. Certa tarde, minha prima me mandou áudio. Tinha ouvido Patrícia,
numa roda de familiares depois de um almoço, descrevendo as reformas que planejava fazer na casa antes de vender. Falava das obras com uma familiaridade de quem já assinou o contrato, com a propriedade da quem já sabe que é dona. Naquele momento, pela primeira vez, senti algo que não era apenas determinação. Senti uma clareza quase física sobre o que estava acontecendo. Ela nunca tinha enxergado a possibilidade de que as coisas não saíssem como planejado. Em nenhum momento, em nenhuma versão da história que ela tinha construído, eu era uma variável relevante. Ela tinha me subestimado da mesma forma que me expulsou do velório, com uma convicção tranquila de que eu não tinha poder nenhum. Era exatamente essa convicção que ia trair ela. Na 12ª manhã, após minha reunião com o doutor Marcos, ele me ligou cedo. O protocolo foi aceito. A notificação sai amanhã. Notificação para quem? Para o seu irmão Ricardo, como herdeiro, informando a abertura do inventário e os documentos apresentados. Ele vai receber um AR. E a casa? A partir de hoje, qualquer tentativa de transação com aquele imóvel vai aparecer no sistema do cartório de registro de imóveis como impedimento. Se alguma imobiliária tentar processar uma venda, vai bater na parede antes de chegar ao contrato. Desliguei, fui ao banheiro, me olhei no espelho, pensei no meu pai sentado na cadeira de plástico no quintal. Pensei na última coisa que ele me disse. Fui para a sala, sentei no sofá e esperei. Não demorou muito. 3 dias depois do protocolo, o Ricardo me ligou. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Não como jogo, como pausa, para respirar. Fernanda. A voz estava tensa, mas ele estava tentando controlar. Eu conhecia essa voz de infância, quando ele tinha feito alguma besteira e tentava soar normal antes de contar. Oi, Ricardo. Você tem um advogado trabalhando num processo de inventário. Não era pergunta, era confirmação. Tenho. Eu disse. Silêncio curto. Por que você não falou nada comigo antes de fazer isso? A gente é família, Fernanda. A gente podia ter resolvido entre a gente. Olhei para a parede à minha frente. Havia um quadro que André tinha dado de presente no meu aniversário 2 anos atrás. Uma aquarela de um quintal com mangueira que ele tinha encomendado de uma artista local sem saber da mangueira do meu pai. Às vezes as coincidências parecem mensagens. Me fala quando o advogado de vocês entrar em contato com o meu. Eu disse. A gente resolve pelo caminho certo. Desliguei antes que ele respondesse. Ficou a sensação estranha de falar com o meu irmão como se fosse uma negociação. Não que fosse confortável. Nunca foi confortável. Mas havia uma linha que precisava ser mantida e eu a mantive. Nos dias seguintes, Patrícia tentou me ligar 2 vezes. Não atendi. Na 3ª tentativa, atendi porque queria ouvir o que ela ia dizer. Fernanda, ela disse com aquela voz que soava como generosidade embalada em verniz. Eu acho que a gente começou com o pé errado, e isso é culpa dos 2 lados. Você é família, e família tem que se resolver entre si. Que tal a gente tomar um café antes da reunião? Só para alinhar as expectativas. Que expectativas você quer alinhar, Patrícia? Bem, o seu pai queria que o Ricardo cuidasse das coisas. Era o mais velho, era quem estava presente. Patrícia, a interrupção foi calma. Nos vemos na reunião. Desliguei. Ela ligou mais uma vez naquela semana. Não atendi. Na noite antes da reunião, fiquei deitada com os olhos abertos por um bom tempo. Não de nervoso, de adrenalina contida. Havia uma diferença que eu aprendi a reconhecer. Nervoso é medo disfarçado. Adrenalina é presença. Pensei no meu pai, na carta, na caligrafia inclinada para a direita. Você merece o que eu tenho a dar. Dormi. Estia. O cartório de notas ficava num sobrado antigo no centro da cidade, com piso de granilite e janelas de madeira que rangiam quando o vento passava. Cheguei 10 minutos antes, de calça preta e blusa branca, cabelo preso. Não queria parecer que estava indo para uma batalha. Queria parecer que estava indo resolver uma questão administrativa, porque era exatamente isso que era. Dr. Marcos estava me esperando na entrada. Trazia uma pasta preta espessa, aquelas de elástico que os advogados antigos usam e que têm uma autoridade silenciosa só de existir. Como você está? Ele perguntou. Pronta, eu disse. Ele fez um leve sorriso. Ótimo. Ricardo já estava dentro. De terno cinza, expressão fechada, olhando para o celular quando entramos. Levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e naquele segundo vi algo que não esperava ver. Cansaço. Não de sono, mas do tipo que vem de dentro. O tipo que acumula quando você passa tempo fingindo que está bem, com situações que não estão certas. Patrícia estava ao lado dele, de vestido azul escuro, o colar de sempre, aquela postura de quem chegou para presidir uma reunião. Me olhou com um sorriso que não chegou perto dos olhos. Fernanda, ela disse com o tom de quem se reencontra com uma conhecida num evento social. Patrícia, eu respondi, com exatamente o mesmo tom.
Nos sentamos, lados opostos da mesa, como devia ser. O Dr. Felisberto, advogado do Ricardo, era um homem de meia idade com uma pasta igualmente volumosa e uma expressão de leve irritação que me pareceu ser o estado padrão dele, não específico para essa situação. O tabelião se chamava Dr. Ronaldo. Uns 50 anos, óculos redondos, cabelos grisalhos cortados curto. A expressão de quem já viu muitas famílias sentadas nessa mesma mesa, em torno desse mesmo tipo de questão, com exatamente esse mesmo tipo de tensão de superfície calma sobre água borbulhante. Organizou os papéis à sua frente com a metodicidade de quem respeita o processo acima de qualquer drama que o processo possa conter. Doutor. Felisberto abriu com o que eu esperava. Questionou a validade da escritura com base em indícios de capacidade reduzida do meu pai no período anterior ao falecimento. Usou termos técnicos que soavam impressionantes, mas que eram, no fundo, uma afirmação sem evidência. Disse que haveria irregularidades procedimentais a serem investigadas. Dr. Marcos deixou ele terminar completamente. Não interrompeu uma vez. Quando o Dr. Felisberto terminou, Dr. Marcos abriu a pasta com uma calma que parecia quase casual, retirou um documento encapado em plástico e colocou no centro da mesa. Antes de qualquer outra consideração, ele disse, gostaria que o doutor examinasse este documento. É o laudo de avaliação neuropsiquiátrica do Sr. Antônio, emitido pelo Dr. Cláudio Mendes, psiquiatra do Hospital Regional, datado de 1 mês antes da assinatura da escritura. O Sr. Antônio passou por avaliação completa de capacidade cognitiva e volitiva, a pedido próprio. Ele mesmo agendou a avaliação e recebeu atestado de plena capacidade para todos os atos da vida civil. O laudo tem CRM, carimbo, assinatura e está registrado no CFM. A escritura foi lavrada com identificação biométrica. Não existe base jurídica para contestação por incapacidade. Silêncio. Dr. Felisberto pegou o laudo. Leu. Sua expressão não mudou, mas eu vi alguma coisa ir embora dos ombros dele. A tensão de quem estava segurando um argumento que acabou de ser retirado da mão. Olhei para Patrícia. Ela estava com os braços cruzados, o rosto composto, mas havia algo nos olhos que não era compostura. Era cálculo. Ela estava recalculando em tempo real. Ainda assim, doutor, Felisberto tentou. Pode ter havido influência indevida por parte da filha que visitava o pai regularmente, arcava com custos de tratamento médico e mantinha contato ativo com o falecido? Dr. Marcos interrompeu com uma gentileza que era mais contundente do que qualquer agressividade poderia ser. Vou precisar de especificidade nessa alegação, doutor. O que exatamente constitui a influência indevida que o senhor sugere? Dr. Felisberto não respondeu. O tabelião tossiu discretamente. Podemos prosseguir com a leitura dos documentos? A leitura da escritura durou uns 8 minutos. 6 parágrafos legais que transferiam a propriedade do imóvel da Rua das Acácias, número 142, bairro São Benedito, com todas as suas benfeitorias e accessões, para meu nome, sem ônus ou gravame, de qualquer natureza. A casa do meu pai. A minha casa. Quando o tabelião terminou, houve um silêncio de alguns segundos que pareceu mais longo. Ricardo respirou fundo. Depois disse de forma medida, meu pai nunca me contou isso. Não, eu concordei. Ele não contou. Por que não? Havia uma dor genuína nessa pergunta. Não raiva, dor. A dor de um filho que descobriu que o pai tomou uma decisão de vida sem incluí-lo, sem confiar que ele precisasse saber. Fiquei em silêncio por um momento. Havia respostas diretas disponíveis, porque ele viu o que você não quis ver, porque ele sabia o que aconteceria se você soubesse antes, porque ele desconfiava da pessoa ao seu lado. Não disse nenhuma dessas coisas. Você vai ter que fazer as pazes com essa pergunta sozinho, Ricardo. Eu disse. Eu não tenho essa resposta para te dar. Ele me olhou. Por um momento, sem Patrícia no meio, sem advogados no meio, sem a mesa e os documentos no meio, eu vi meu irmão. O mesmo menino de 8 anos que me ensinou a andar de bicicleta. O mesmo adolescente que ficou do meu lado quando eu levei bronca injusta do meu pai e defendeu meu ponto sem me pedir nada em troca. Esse homem estava ali, aos 43 anos, tentando entender o que a própria história tinha feito com ele. Foi Patrícia quem quebrou o silêncio. Isso é inadmissível, ela disse, com uma voz que tinha perdido a verniz. Seu pai estava sendo manipulado. Você ficou anos distante, aparecia quando queria, e no final, quando ele estava vulnerável, você usou isso. Patrícia. A voz do Ricardo foi baixa, mas era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, com uma autoridade que não pedia permissão.
Ela parou. Chega, ele disse. Ela o olhou como se ele tivesse falado em outro idioma, como se chega fosse uma palavra que ela não reconhecia como possível dentro da boca do meu irmão. Dr. Marcos colocou o segundo documento na mesa sem pressa. Além da escritura, ele disse, dirigindo-se ao tabelião, temos o testamento particular do falecido, devidamente formalizado com firma reconhecida e 2 testemunhas. As disposições dividem igualmente entre os herdeiros o saldo das contas correntes e poupança e os bens móveis da oficina. A propriedade imobiliária, já contemplada na escritura anterior ao falecimento, está fora do espólio. O tabelião leu o testamento. Dr. Felisberto pediu para examinar. Leu em silêncio. Fez uma anotação. Leu de novo. Os valores em conta corrente e poupança combinadas somam 87.400 reais. O tabelião confirmou, lendo do extrato bancário que o Dr. Marcos tinha apresentado. O inventário dos bens da oficina foi avaliado em 23.200 reais. Cada herdeiro recebe metade de cada um. A propriedade imobiliária pertence à senhora Fernanda, por escritura pública registrada, portanto, não compõe o espólio. Ricardo ficou quieto. Depois perguntou devagar. Quanto vale a casa? Dr. Marcos me olhou. Eu assenti. O imóvel foi avaliado por 2 imobiliárias no último mês a pedido de terceiros. Dr. Marcos disse com uma neutralidade cuidadosa. Os laudos indicam valor entre 380 mil reais e 415 mil reais, dependendo do estado de conservação e da velocidade de venda desejada. Patrícia estava olhando para o extrato. Depois olhou para mim. Depois voltou para o extrato. Vi exatamente o momento em que ela calculou. E concluiu que os números não fechavam do jeito que ela tinha planejado. Ela tinha ido atrás da casa. O dinheiro das contas era acessório, uma bonificação. O imóvel era o objetivo, e o imóvel não era dela. Mantive o rosto neutro, as mãos sobre a mesa, os ombros relaxados. Por fora, uma calma tão completa que cheguei a me surpreender com ela. Por dentro, meu pai tinha me protegido. Tinha feito, no único momento em que podia fazer sem consequências para ele mesmo, a coisa certa. Bapês, das. A reunião durou mais 45 minutos de burocracia. Assinaturas, cópias certificadas, confirmações de protocolo. Dr. Felisberto fez mais 2 tentativas de encontrar brechas, ambas travadas com documentação pelo Dr. Marcos de forma eficiente e sem drama. Quando o tabelião deu a reunião por encerrada, Ricardo e Patrícia saíram primeiro. Acompanhei pelo canto do olho. Eles atravessaram o corredor lado a lado, mas havia um espaço entre eles que não estava ali quando chegaram. Uma distância física que expressava algo que ainda não tinha sido dito em palavras. No estacionamento, enquanto esperava o Dr. Marcos terminar de organizar os documentos, ouvi a voz do Ricardo num corredor lateral. Ele estava ao telefone, de costas para mim, num tom baixo mas agitado. Ouvi um fragmento. Você sabia de alguma coisa sobre a minha escritura? Porque eu preciso entender se você sabia e não me contou. Não ouvi a resposta dela. Entrei no carro, botei o cinto. Fiquei parada com as mãos no volante por um momento. Tive vontade de ligar para o meu pai para contar como tinha ido. Esse reflexo involuntário, estúpido e completamente humano que a morte ainda não conseguiu apagar em mim. A vontade de ligar para ele quando acontece algo importante. A certeza de que ele ia gostar de ouvir. Que ia responder com um de aprovação que valia mais do que qualquer elogio mais elaborado. Coloquei o carro em movimento e fui para casa. A notícia correu pela família com a velocidade e a distorção que notícias de família sempre correm, chegando em todo lugar ao mesmo tempo, em versões diferentes dependendo de quem estava contando. Minha tia Marlene me ligou na noite da reunião, antes que eu tivesse dito nada para ninguém. Fernanda, minha filha, eu soube. Seu pai era um homem muito sábio. Era, tia. A Patrícia ligou para sua prima mais cedo, tentando montar uma versão da história antes que você falasse com as pessoas, dizendo que seu pai estava confuso no final, que você aproveitou a situação, que o Ricardo vai recorrer. Alguém acreditou? Um silêncio pequeno. Fernanda, todo mundo que estava no velório viu o que ela fez. Ninguém esqueceu aquilo. As pessoas ficaram quietas porque tinham medo do conflito, mas não esqueceram. Nos dias seguintes, mensagens foram chegando por canais diferentes. Alguns familiares mais próximos do Ricardo ficaram em silêncio estratégico, que é uma forma de posicionamento em si. Outros entraram em contato de forma cuidadosa, com o tipo de cuidado de quem quer dizer que estava do seu lado, mas não sabia como dizer durante o período de maior pressão.
Minha tia Rosa me mandou uma mensagem que guardo até hoje, com a screenshot salva no celular. Seu pai me pediu para ser testemunha do testamento. Fui ao cartório com ele numa tarde de setembro. Estava lúcido, determinado e em paz. Ele me disse: a Fernanda nunca fez barulho quando foi maltratada, mas ela não precisa fazer barulho, só precisa do que é dela. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Li essa mensagem 3 vezes. Depois fui para a cozinha fazer café, porque precisava de algo para fazer com as mãos enquanto processava. Ricardo, por sua parte, tentou uma manobra legal 2 semanas depois da reunião. Dr. Felisberto protocolou uma contestação alegando influência emocional indevida, uma linguagem intencionalmente vaga, que, segundo o doutor Marcos, era uma tentativa de manter o processo vivo enquanto buscavam outra estratégia. Não tem evidência, Dr. Marcos me disse ao telefone. A alegação não tem substância jurídica verificável. Vai ser arquivada. Foi arquivada em 22 dias úteis. Mas enquanto o processo legal se dissolvia, algo maior estava acontecendo nos bastidores da família. Minha prima Letícia me ligou numa tarde de sábado com uma voz que misturava urgência com desconforto evidente. Fernanda, preciso te contar uma coisa. E antes que eu fale, quero que você saiba que fico numa posição difícil aqui. Mas acho que você tem direito de saber. Pode falar, Letícia. Ela contou que, em conversa recente com o Serginho, primo distante do lado do Ricardo que conhecia Patrícia de antes do casamento, soube que Patrícia tinha dito, numa confraternização com bebida antes mesmo do noivado com Ricardo, que o namorado tinha uma família com um imóvel bom e que ela não ia trabalhar para sempre, que estava fazendo seus planos. Serginho tinha rido na época, achando que era brincadeira, conversa de bêbada. Ficou lembrando disso agora, com tudo que tinha acontecido, e tinha ficado incomodado o suficiente para contar para Letícia. Fiquei em silêncio por um momento depois que ela terminou. Você acha que ele repetiria isso se precisasse? Eu perguntei. Acho que sim. Ele ficou visivelmente incomodado. Disse que o Ricardo merecia saber a verdade. Liguei para o Dr. Marco. Isso não muda o processo de inventário, ele confirmou. Já está resolvido. Mas se o seu irmão quiser tomar alguma decisão pessoal com essa informação, ela existe. E tem uma testemunha. Pensei por uns 3 dias. Não foi uma decisão fácil, porque havia uma parte de mim que entendia que passar isso para Ricardo era entrar num território pessoal que ele talvez não quisesse explorar, ou não estivesse pronto para explorar. Havia uma parte de mim que sabia que isso ia machucar ele de uma forma que não tinha nada a ver com espólio ou escritura. Mas havia outra parte que sabia que ele tinha direito, que a verdade que ele precisava para tomar decisões sobre a própria vida não era responsabilidade minha esconder. Liguei para ele numa tarde de quinta-feira. Ele atendeu depois de 2 chamadas. A voz estava diferente da última vez, menos tensa, mais sombria. Sombria é a palavra certa. Ricardo, preciso te falar uma coisa. Não é sobre processo, é sobre a Patrícia. Silêncio no outro lado. Preciso que você ouça até o final antes de responder. Tá. Ele diz. Contei o que Letícia me passou, sem dramatismo, sem acusação, sem satisfação. Apenas os fatos na ordem em que chegaram até mim. O nome do Serginho, o contexto da conversa, o que tinha sido dito, quando. Quando terminei, houve um silêncio longo. Longo o suficiente para eu checar se a ligação tinha caído. Ricardo, eu ouvi, ele disse. A voz tinha uma textura específica. A de alguém que está segurando alguma coisa muito pesada e tentando não deixar isso aparecer no tom. Só preciso processar. Eu sei. Você tem como confirmar com o Serginho diretamente? Tenho o contato. O resto é com você. Mais silêncio. Obrigado por me contar, ele disse por fim. E desliguei sabendo que aquele obrigado carregava um peso muito maior do que as palavras. Afá. A segunda reviravolta não veio de mim. Veio do Ricardo. 3 semanas depois da nossa conversa, minha tia Marlene me ligou às 8 da manhã de um sábado, com a voz de quem está carregando uma notícia grande. Fernanda, você já sabe? Sabe o quê? O Ricardo e a Patrícia. Ela saiu de casa ontem com as malas. Ele pediu que ela fosse. Fiquei parada. Você tem certeza? O Geraldo te ligou? Porque foi ele que me contou, que soube pelo vizinho dos fundos. O seu Geraldo. Informação certificada. Não senti o que eu imaginava que sentiria. Não senti vitória, não senti euforia, senti algo muito mais complexo e muito mais honesto. Uma tristeza misturada com alívio. Tristeza porque meu irmão estava passando por uma dor real. A dor de descobrir que anos da sua vida foram construídos em cima de uma fundação que não era o que ele pensava. Alívio porque aquela dor era finalmente verdadeira, não administrada.
não embalada numa narrativa conveniente criada por outra pessoa. Meu irmão estava sofrendo por conta própria, pelo que era real, e isso é muito diferente de sofrer pela versão curada do sofrimento que alguém te apresenta. Ricardo me ligou 5 semanas depois da separação, num domingo à tarde, quando o sol já estava baixando e o silêncio de domingo tinha aquela qualidade específica de coisa que não tem pressa. Eu conversei com o Serginho. Ele disse, direto ao ponto, sem preâmbulo, sem a tensão que sempre tinha quando falávamos nos últimos meses. Ele confirmou o que você me contou, com detalhes que você não me passou, que bateram. Eu sei. Tem mais coisa, Fernanda. Pausa. Quando fui rever as contas depois da reunião no cartório, havia movimentações que eu não conseguia explicar. Pedi extrato dos últimos 2 anos inteiros, transferências mensais regulares para uma conta que não é a nossa. Fiz a conta internamente enquanto ele falava. Quanto? 4.200 reais por mês, por 26 meses, R$91 mil, aproximadamente, transferidos de forma regular ao longo de mais de 2 anos, sem que ele soubesse. Você vai fazer alguma coisa com isso? Eu perguntei. Já falei com um advogado, ele disse. Ela vai responder por isso. Não me envolvi. Não era minha batalha, era a dele, inteiramente, e ele precisava pelear sozinho. Mas havia algo naquele momento que eu só consigo descrever como justiça circular, o tipo que ninguém precisa construir porque ela se constrói sozinha, tijolos por tijolos, a partir das escolhas das próprias pessoas. Meu pai seria capaz de entender isso. Ele, que construiu uma casa de tijolo em tijolo durante 20 anos, sabia melhor do que ninguém que as coisas que duram são feitas devagar e as que desmoronam eram frágeis desde o começo. E tá. 6 meses se passaram desde aquela manhã na cozinha, o envelope pardo, a caligrafia inclinada para a direita. Hoje, a casa do meu pai é minha, não apenas no papel, no sentido que importa. Estou lá toda semana, cuido do quintal, rego as plantas que ele cultivava na beira do muro. Converso com o seu Geraldo pela abertura do portão, como ele e meu pai faziam por 35 anos. Tem uma horta no fundo que meu pai plantou e que eu aprendi, aos tropeços, a não matar. A mangueira dá manga em dezembro. Meu pai plantou ela quando tinha 30 anos, calculando que ela levaria 10 anos para dar fruta regularmente. Ele tinha paciência para esse tipo de cálculo. Eu estou aprendendo. Ricardo e Patrícia se divorciaram. O processo dele contra ela por desvio de valores está na justiça. Não vou entrar em detalhes porque não é minha história. O que posso dizer é que ele está num processo longo e doloroso de revisitar os últimos anos, de separar o que foi real do que foi construído para parecer real. Não é uma dor pequena. E eu não vou minimizá-la. Nos falamos uma vez por semana agora, às vezes sobre o processo, às vezes sobre outras coisas. Numa dessas ligações, ele perguntou se eu me lembrava de uma pescaria que a gente tinha feito com o pai quando éramos pequenos, num sítio do interior que pertencia ao primo do meu avô. Ficamos falando sobre isso por 1 hora. Os peixes que não pegamos, o sanduíche que o meu pai fez com pão de forma e presunto, que nunca teve tanto gosto de coisa boa quanto naquele dia, a forma como ele tinha ensinado o Ricardo a montar a vara de pescaria com uma paciência que o Ricardo raramente conseguia acreditar que o pai tivesse. Foi a melhor hora que tivemos juntos em anos. Não fingimos que está tudo bem. Não fingimos que o passado não aconteceu. Em algum ponto da primeira ligação depois da separação dele, eu disse claramente: o que aconteceu deixou marcas, Ricardo. A gente não volta para o que era, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que sabia. Disse que estava disposto a construir algo diferente. Eu disse que eu também estava. E é isso. Não tem revelação dramática. Não tem reconciliação com música ao fundo. Tem 2 pessoas tentando se reconhecer de novo depois de um tempo em que um deles estava sendo contado para outro por uma intermediária que tinha seus próprios interesses no relato. Patrícia sumiu da minha vida, que é exatamente o resultado ideal. Soube por Letícia que voltou para a cidade onde morava antes de conhecer o Ricardo. Não tenho raiva dela no sentido que corrói. Tenho clareza sobre o que ela é, o que ela fez e o que ela perdeu por ter subestimado as pessoas erradas. A Daniela ligou de Portugal quando soube de tudo. Ficou meia hora ao telefone, alternando entre indignação com o que tinha acontecido e culpa por não ter estado presente. Não a culpei. Cada um carrega sua ausência do jeito que consegue. Você está bem? Ela perguntou. Pensei na pergunta com cuidado. Estou, eu disse, do tipo de bem que vem depois de uma tempestade. Não é euforia. É solidez. Solidez, ela repetiu. É isso. Deixa eu te contar o que eu aprendi com tudo isso. Não em lista, não como manual, porque não existe manual para dor de família. Só existe o que você aprendeu sendo você.
naquela história específica, com aquelas pessoas específicas. Aprendi que amor pode viver dentro de um silêncio que parece distância. Meu pai me amava com uma profundidade que eu às vezes duvidei, não porque ele fosse frio, mas porque ele não sabia transformar isso em palavras no momento certo. Muitos homens da geração dele carregam esse problema sem nome, o amor que fica preso entre o peito e a boca, e não encontra saída. Ele encontrou a saída que conseguiu, no momento em que ainda tinha tempo. Isso não apaga os anos em que eu precisei de uma palavra e não veio, mas também não é pouco. Na verdade, é mais do que muita gente tem. Aprendi que silêncio estratégico não é covardia. Há um equívoco comum de que ficar quieto diante de uma injustiça é fraqueza. Às vezes é, mas às vezes é a decisão mais inteligente que você vai tomar, porque você está esperando o momento certo, acumulando clareza, construindo a posição a partir da qual você vai agir. O silêncio do meu pai foi assim durante anos. O meu, por aquelas semanas entre o envelope e a reunião no cartório, também foi. Silêncio que planeja não é resignação, é paciência com propósito. Aprendi que documentar não é paranoia, é respeito pela verdade. Meu pai sabia disso de uma forma instintiva. Ele que consertava eletrodomésticos para sempre e assinava cada reparo num caderninho de capa dura, que conservava recibos de décadas atrás em envelopes marcados, que foi ao cartório por conta própria agendar a entrega do envelope. Se você está num conflito que envolve bens, decisões ou pessoas que têm muito a ganhar com versões alternativas da história, registre o que acontece, não por desconfiança patológica, porque memória é seletiva, intenção muda e papel não mente. Aprendi que família não é um conceito que se sustenta por si mesmo. É uma prática, uma escolha que precisa ser renovada, composta de pessoas que continuam se escolhendo mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando requer ceder alguma coisa. Quem começa a usar a família como recurso em vez de relação, vai criando, aos poucos, um vácuo onde havia conexão, e eventualmente esse vácuo engole a pessoa que o criou. E aprendi, talvez seja essa a mais difícil de todas, que viver bem depois da dor não é a mesma coisa que nunca ter sido ferida. Não sou a mesma pessoa que era antes de tudo isso. Tenho cicatrizes onde não tinha. Tenho uma percepção sobre dinâmicas de manipulação que antes me escapava. Tenho uma relação diferente com a ideia de família, mais consciente, mais escolhida, menos automática. Não é mais simples, mas é mais real. Hoje à tarde eu estava no quintal da casa do meu pai, na mesma cadeira de plástico branca onde a gente sentava lado a lado. A mangueira estava ali. O muro do seu Geraldo estava ali. O cheiro de terra quente e tarde parada estava ali. Pensei no que ele escreveu na carta. Você merece o que eu tenho a dar. Não é tudo o que eu queria. Eu queria que ele tivesse dito isso quando ainda estava aqui. Queria que tivéssemos tido essa conversa em voz alta, em vez de em papel, com ele olhando para mim em vez de eu lendo palavras que ele deixou antes de ir. Essa é uma perda que não tem resolução. É uma coisa que fica. Mas o que ele deixou para mim não foi só a casa. Foi a certeza de que ele me enxergava, de que ele sabia quem eu era, o que eu tinha feito, o que eu tinha engolido em silêncio e por quê. Foi a certeza de que amor real às vezes é silencioso, mas não é cego. E às vezes, saber que alguém te viu de verdade é mais do que qualquer bem material que você poderia receber. Mpanoka. Se essa história tocou alguma coisa em você, eu quero que você saiba uma coisa antes de mais nada. Você não está sozinho. Dinâmicas familiares que excluem, que diminuem, que te fazem sentir dispensável dentro da própria casa. Isso é muito mais comum do que as pessoas admitem em público. As famílias que aparecem perfeitas nas fotos, muitas vezes, são as que têm mais coisa escondida debaixo da superfície. E o fato de você ter ficado até aqui, ouvindo essa história do começo ao fim, já diz alguma coisa sobre você. Diz que você está procurando entender alguma coisa, que você não desistiu de fazer sentido do que viveu. Se essa história te tocou de alguma forma, se você se reconheceu em alguma parte dela, se sentiu que alguém estava colocando em palavras algo que você sempre soube, mas nunca ouviu nomeado, deixa um like agora, não só para mim. Para que esse vídeo chegue em mais pessoas que podem precisar ouvir que não estão sozinhas. Cada like ajuda o algoritmo a entender que histórias reais de família, de injustiça silenciosa e de superação sem grito importam. Se você quer ver mais relatos como esse, de pessoas que foram subestimadas pela própria família e encontraram o caminho de volta para si mesmas, se inscreve no canal
e ativa o sininho agora. Eu publico toda semana, e cada história que trago é escolhida porque tem algo verdadeiro dentro. Não inventado para emocionar, verdadeiro para fazer sentido. Me conta nos comentários. Não precisa ser uma história de herança. Pode ser sobre respeito, sobre ser colocada de lado, sobre sentir que era invisível para quem deveria te enxergar, sobre uma fala de familiar que ficou dentro de você por anos. Escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, sem exceção. E às vezes, o ato de colocar em palavras, de fazer a história sair da cabeça e ir para algum lugar de fora, já é o primeiro passo de uma coisa que você ainda não sabe o nome. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, que está sendo diminuído dentro da própria família, que sente que perdeu o lugar que era seu, compartilha esse vídeo. Você pode estar passando para a pessoa certa a mensagem que ela precisava receber hoje, que dá para virar o jogo sem abrir mão de quem você é. No próximo vídeo, eu vou contar a história de uma mulher que descobriu, depois de 20 anos de casamento, que o marido escondia uma dívida que engolia tudo que eles tinham construído juntos. E o que ela fez com essa descoberta? Você não vai querer perder. Obrigada por ter ficado até aqui, por ter ouvido, por ter sentido junto. Cuida de você. Até o próximo relato.